de Ribeirão Pires e Grande da Serra gostaria de agradecer a presença de cada um dos participantes aí pela plataforma Zoom e também pelo Facebook. Também parabenizar aqui a nossa Comissão de Direito Imobiliário, a doutora Priscila, que vem sendo muito atuante, vem organizando muitos eventos, palestras, e realmente é isso que a gente tem que estar imbuído aqui na OAB, né, de proporcionar para a advocacia aí conhecimento, eventos, enfim. E agradecer também aqui a presença do nosso vice-presidente e coordenador das comissões, o Dr. Newton, e dos colaboradores também nossos que fazem toda essa instrumentalidade aí dos eventos, e principalmente a doutora Débora, né, que vai vir hoje aqui falar sobre os aspectos polêmicos das relações locatícias. Tá? Agradecer, doutora OAB Ribeirão Pires e Grande Terra, a nossa advocacia agradece, é muito importante para nós esse compartilhamento, esse aprendizado, e deixar bem claro aqui que não vai ser o primeiro e o último, com certeza, dos nossos pontos, a porta fica aberta. A doutora, se quiser voltar aqui para transmitir conhecimento para nós, pode ter certeza que será muito bem recebida, como creio que está sendo agora. Tá? Então, sem maiores delongas, eu vou só passar para a doutora Priscila, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante, e mais uma vez agradecer a participação de cada um de vocês que estão hoje aqui conosco, porque realmente esse trabalho só tem sentido se tiver em sinergia, assim, com a advocacia. Tá? Então, muito obrigado a todos, eu fico aqui acompanhando e fico à disposição para qualquer emergência, qualquer dúvida aí. Tá? Boa palestra, doutora. Obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Doutora Débora, obrigada por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda aqui em nossa subseção. A doutora Débora Cristina Bonato, ela é advogada, pós-graduada em Direito Digital e Compliance, corretora e administradora de imóveis, encarregada de dados, OAB São Miguel Paulista, treinamento sobre LGPD e administradora de imóveis. Doutora, esteja à vontade para começar, tá bom? Obrigada. Aí, no final, as pessoas que, né, os participantes que quiserem fazer pergunta, manda no chat, tanto aqui, né, pelo Zoom como pelo Facebook, e aí depois, no final, a gente passa para a doutora, tá bom? Maravilha. Fica à vontade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite da doutora Priscila, né? Me sinto muito honrada em poder estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês. É com imensa alegria, né, que eu tô aqui. Fico muito feliz pelo colega que me indicou meu nome para a doutora Priscila, né? Lembrou de mim e falou, chama lá a Débora. Então, fico muito feliz aí. O pessoal lembra, um colega lembra do outro, isso aí é muito importante para nossa advocacia aí crescer unida. E sou agradecida aí à OAB, que tem aberto a oportunidade, né, para que nós, jovens advogados, mostremos o nosso conhecimento. Dito isto, eu tenho que começar aí preparando a mente de vocês. Hoje, na palestra, eu falarei aqui sobre os aspectos principais, mais polêmicos das relações locatícias. Então, são aqueles aspectos que causam maiores problemas para quem trabalha nessa área, para quem tem imóvel ou para quem mora em imóvel alugado. Eu não vou aprofundar o assunto na legislação e no direito processual. Isso pode ficar para uma outra oportunidade. Hoje, o assunto que eu separei aqui para vocês são mais casos práticos do que teoria. Outra coisa de muitíssima importância que eu tenho aqui que avisar vocês, para vocês não se assustarem, é que eu moro em chácara e eu estou na minha casa hoje. Então, se porventura vocês escutarem algum barulho de animal, galo, galinha, burro, cavalo,
são eles querendo minha atenção, são meus amigos. Então, foca aí no som da minha voz. Tem bastante conteúdo bom para vocês, tá bom? Eu trabalho no ramo imobiliário desde 2009. Iniciei como administradora de imóveis de locação e depois eu me tornei advogada e aí fui migrando para a parte de regularização de imóveis. Mesmo gostando de tudo que envolve aí o ramo imobiliário, eu amo muito a parte de administração de locação. Então, vou começar aqui. Eu sei que a gente não vai interagir, porque estamos aqui online, mas eu vou começar com uma pergunta. Quem aqui que está presente, ou que vai assistir essa palestra posteriormente, mora em imóvel alugado? Ou tem o seu escritório aí em um imóvel alugado? Ou tem um imóvel disponível para alugar? Eu trouxe para vocês uma pesquisa rápida do IBGE do ano passado, de 2022, que aponta que 30% dos brasileiros moram em imóveis alugados ou emprestados. 62% dos brasileiros moram em imóveis quitados, imóveis próprios. E 8% aí estão nos seus imóveis pagando financiamento habitacional. Ou seja, todo mundo precisa de imóvel, seja para morar, trabalhar ou disponibilizar ele para oferir uma renda, correto? Nesse momento, começam as relações jurídicas entre as partes, correto? Nesse momento, nasce aí o direito e o dever de cada ser aí interessado em entrar no mundo das locações imobiliárias. Esse mundo incrível. Então, primeiro ponto. Necessário saber que, além do nosso Código Civil, que traz para nós a informação do que é um negócio válido e de como deve ser um contrato para ele ter validade jurídica, nós temos que saber que existe uma lei especial que rege as locações de imóveis em geral. E essa lei é a Lei 8.245 de 1991. Com essa informação, não vou ler a lei aqui para vocês, senão a gente não sai daqui hoje. Mas separem um tempo na agenda de vocês para ler a lei. Ela fala das locações residenciais, comerciais, das locações de temporada, dos contratos Build to Suit. Que contrato é esse? É aquela locação na modalidade em que o locador ele constrói ou reforma determinado imóvel para disponibilizar para o locatário, para suas necessidades empresariais. Então, essa lei ela rege todas as locações imobiliárias em geral. Agora vamos começar aí com os assuntos polêmicos das relações. Nessa época do ano, nós estamos aí presenciando fortes chuvas em determinadas regiões do nosso país. E com as chuvas, vem enxurradas, enchentes, alagamentos, infiltrações. Eu sempre trabalhei na cidade de São Paulo. E em São Paulo, esse é um dos pontos que mais dá problema nas relações locatícias. Por quê? A maioria dos imóveis, eles são antigos. Eles não são adaptados com calhas e telhados para suportar a quantidade de água que tem caído aí do céu. E ocorre que isso causa danos nos imóveis alugados.
podendo fazer com que os locatários eles tenham aí prejuízos, venham a perder seus bens. Então, vamos lá para o que diz a lei. O locatário, ele é obrigado a cuidar do imóvel, cuidando aí do estado de conservação, da manutenção. Se o locatário der causa à infiltração, como que o locatário daria causa à infiltração? Vamos dar um exemplo. Ele foi instalar uma rede e furou um cano. Então, ele deu causa aí a um vazamento, que se ele não consertar, vai trazer um prejuízo ao imóvel, um dano. Então, o locatário causou o dano, ele tem que reparar o dano. Se o vizinho, ele fez uma obra no seu imóvel e essa obra afetou o imóvel que está alugado, o vizinho, ele tem que reparar esse dano, consertar o que ele estragou no imóvel que está alugado. Agora, se o vizinho ele não arrumar, o locador terá de arrumar e cobrar esse dano do vizinho. Se o encanamento é antigo e rachou, o locador deverá arrumar. Às vezes, o encanamento ele não é antigo, mas o imóvel ele fica em uma via pública de muita circulação de automóvel, de grande circulação de caminhão. E isso pode ocasionar a trepidação do solo e fazer o quê? Com que o encanamento do imóvel ele rache. E aí, é responsabilidade do locador em arrumar. Agora vamos voltar para a chuva. O locador, ele não tem culpa. Não foi ele que fez chover. Mas o locatário também não tem culpa. Então, o locador, ele é o dono do imóvel e ele é responsável pela estrutura do imóvel. Se a chuva causou levantamento de telhas, quebra de telhas, rachadura nas paredes, infiltração no imóvel alugado, ou até mesmo um alagamento, é responsabilidade do locador em arrumar o imóvel. Se o imóvel ele foi alagado ao ponto de não ter mais condições de uso, o contrato ele será rescindido. Mas por qual alegação que ele será rescindido? Caso fortuito ou de força maior. São acontecimentos que não tinham como ser previstos, acontecimentos da natureza. Mas tá bom. E se esse alagamento, e se essa chuva causou danos ao locatário? E se o locatário perdeu os seus bens? O locador deverá indenizar o locatário? Aí é uma questão que deve ser analisada com muita cautela. O locador, ele não deu causa. Porém, o locador, ele sabia que o imóvel ficava em um lugar propício para enchentes e alagamentos? Se o locador sabia e omitiu essa informação do locatário, ele agiu de má fé. Então, ele terá sim de indenizar o locatário. Agora, se é um lugar que nunca alagou e aconteceu, mudanças climáticas estão acontecendo, então pode acontecer um caso fortuito e de força maior. Então, como é que o locador ele irá indenizar? Então, assim, essa situação tem que analisar muito bem cada caso. Cada caso deverá ser analisado individualmente. Outro ponto
que dá o que falar é a pintura do imóvel. Quando o locatário ele vai devolver o imóvel ao locador ou ao administrador, à imobiliária, a lei de locação 8.245 de 91, ela diz que o locatário deverá restituir o imóvel fim da locação nas mesmas condições em que o recebeu. Mas como ele vai cumprir com essa obrigação se não foi feita uma vistoria no início da locação? Muitos locatários, eles restituem o imóvel sem a pintura. E aí, quando vai o locador vistoriar o imóvel ou o profissional contratado para isso, o locatário ele se assusta, porque o locador ele pode se recusar a aceitar a chave se o imóvel não estiver nas mesmas condições que estava no início da locação. E a pintura é um aspecto aí que pega bastante. Mas tem também locadores que eles não entregam o imóvel com pintura nova e querem receber o imóvel com pintura nova. Aí começa a discórdia. A pintura não era nova, mas veja bem, lembrando, cada caso deve ser analisado individualmente. Eu estou trazendo aqui para vocês os aspectos mais polêmicos, né? E com as informações, vocês profissionais vão adaptando ao caso concreto em questão que vocês pegarem aí para trabalhar. Então tá, a pintura não estava nova, mas as paredes, elas estavam limpas. E agora o locatário, ele quer devolver com mancha de móveis que ficaram encostados nas paredes durante todo o período que ele residiu no imóvel, com marcas de mão, com rabiscos de caneta. E aí, como que fica? A pintura, em alguns casos, ela pode ser considerado manutenção do imóvel para que ele permaneça limpo. E a manutenção do imóvel é obrigação do locatário. Então a pintura não era nova, mas as paredes estavam limpas. Então você vai analisar, a tinta que está na parede é uma tinta lavável? Então tá bom, vai lá, locatário, lava, deixa tudo limpo. Se resolver, ok. Caso contrário, o profissional ele tem que saber usar de tato para colocar o bom senso na cabeça do cliente com quem ele está ali lidando. Para isso, para evitar esses problemas, é importante ter a vistoria. A vistoria no início da locação, para saber o estado do imóvel, e a vistoria no final da locação, para saber o estado em que o imóvel está sendo entregue. Muitas vezes, os locatários conservam o imóvel, entregam eles até muitas vezes melhor do que o receberam. Mas grande parte, infelizmente, não conservam o imóvel, não cuidam da manutenção. E aí chega no final do contrato, não tem vistoria, e aí temos um problema instaurado. Nosso Código Civil, ele diz que o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, você profissional que for trabalhar nessa área ou que tem um imóvel para alugar, coloca aí no contrato uma cláusula que diz respeito à pintura e à conservação da limpeza das paredes, porque é algo que traz muita polêmica, muito problema, tá?
Eu acho que vocês já perceberam, gosto muito de atuar no direito preventivo. Claro que às vezes não tem jeito. Aí a gente parte para briga aí nos processos judiciais. Mas eu gosto de prever cada ponto no meu contrato para evitar problemas futuros. Mais um ponto polêmico aí, as garantias locatícias. Então nós temos o calção, que popularmente é conhecido como depósito, e ele não pode ultrapassar 3 vezes o valor do aluguel. Está estipulado lá na lei 8.245 que o máximo que se pode exigir de calção são 3 vezes o valor do aluguel. Não pode exigir mais do que isso. Tem pessoas, tem profissionais que exigem mais do que isso e acabam sendo processadas, tendo de que restituir o que cobraram a mais com multa e indenização por causa da infração do que está disposto na lei. Outro ponto, outra garantia que temos, fiador. Fiador é diferente de imóvel em garantia. Fiador é uma pessoa, uma garantia pessoal, que vai ali garantir o pagamento do aluguel, caso o locatário não cumpra com esse pagamento. Imóvel em garantia é um imóvel que ele vai ser apresentado como garantia da presente locação e caso o locatário não arque com o pagamento dos aluguéis, esse imóvel ele pode vir a ser penhorado em uma eventual ação judicial da cobrança aí dos aluguéis. Porém, muitos profissionais eles não fazem a averbação na matrícula do imóvel que foi apresentado em garantia. Se tá lá no contrato que foi apresentado o imóvel em garantia, porém não foi averbado na matrícula do imóvel que esse imóvel foi apresentado em garantia de uma locação, então não tem garantia. E muitos profissionais não se atentam a esse ponto. Seguro fiança. Qual é a polêmica aqui? Ele normalmente não é renovado após 1 ano do contrato. Em contratos residenciais, normalmente o período aí é de 30 meses. E o seguro fiança normalmente é contratado pelo período de 12 meses. Termina o seguro fiança, deu aí os 12 meses, terminou e não foi renovado. Ou seja, o imóvel está sem garantia locatícia. Nesse ponto, o contrato ele torna-se um contrato sem garantia locatícia. O contrato sem garantia locatícia pode-se cobrar o aluguel antecipado. E aí, se não houver o pagamento, podemos interpor ação de despejo, solicitando a desocupação no prazo de 15 dias. Essa desocupação em 15 dias é na teoria, mas tudo bem. A gente pede lá na ação e torce para que ocorra. Mais um ponto que eu separei aqui é da multa rescisória, que muitos colocam no contrato lá que a multa ela é irredutível, mas pela lei a multa ela é proporcional ao tempo do contrato. E como que se calcula essa multa? Você vai pegar, vamos supor que o contrato é 30 meses, tá? Então, e o locatário vai rescindir o contrato. Você pega o valor do aluguel, multiplica por 3. Normalmente nos contratos está previsto multa 3 vezes o valor do aluguel. Tem contrato que fala que é 2, então vai aí de acordo com o que está no contrato.
mas eu vou pelo o normal, tá? A maioria dos contratos que eu pego tá lá 3 vezes o valor do aluguel. Então, você pega o valor do aluguel, multiplica por 3, divide ele pelo prazo do contrato. Se for um contrato residencial de 30 meses, divide aí por 30 meses. Pega esse resultado e multiplica pela quantidade de meses que faltam-se a cumprir do contrato. Você vai chegar aí ao valor da multa. Fiador não pode ser marido ou a esposa, tá? O marido não pode ser fiador da sua esposa. O locatário não pode ser fiador de si mesmo. Casal que mora junto pode ser um fiador do outro? Não pode, porque configura-se aí, para fins legais, a união estável. E a união estável, ela tem, para fins legais, ela assemelha-se aí ao casamento. E, nesse caso, haverá confusão patrimonial. Então, isso afasta a possibilidade de fiança. Nas relações locatícias, não cabe o Código do Consumidor. Deve-se aplicar a Lei 8.245, que rege as locações em geral. Último ponto que eu separei aqui para vocês, eu separei poucos aspectos, né? Porque a palestra aí é em torno de 40 minutos, né? E ainda tenho que abrir para perguntas. Então, eu trouxe esses pontos aí mais polêmicos, que é o que mais me trouxeram problemas aí na minha jornada administrando imóveis. Seguro incêndio. O seguro incêndio, ele é obrigatório. Lá na Lei 8.245, fala que o locador tem que contratar o seguro incêndio. Isso está previsto na lei. Pesquisas apontam que 25% das locações contratam seguro incêndio. Outras 75% não contratam. Se acontecer um incêndio, o locador ele deverá indenizar o locatário. O locador ou o profissional que não informou o locador. Porque se o profissional ele foi contratado para administrar a locação, ele tem que saber quais informações ele tem que passar para o locador. Por que que é obrigatório? O locatário, ele não sabe a situação da fiação elétrica do imóvel. Se ela está antiga, se ela foi revisada. Então, é sempre bom seguir a lei. Eu aprendi que primeiro surgem as situações no nosso cotidiano, para depois surgir uma lei que ampare essas situações existentes. Então, se na lei fala que é obrigatório contratar o seguro incêndio, contrata. Doutora Débora, muito obrigada, viu, pela excelente palestra que a doutora deu. Eu agradeço a todos os participantes aqui pelo Zoom, pelo Facebook, que estiveram presentes conosco. Doutor Ricardo, pela oportunidade, tá? Doutor Newton também. Agradeço a Adriana, que sempre está presente conosco, nos auxiliando aqui, me ajudando também. Agradeço a todos os participantes. Doutora, muito obrigada. As portas aqui da nossa subseção de Ribeirão Pires está aberta. Quando a doutora quiser fazer uma nova palestra, um outro assunto, a doutora fique à vontade, tá bom? Agradeço imensamente. Eu vou querer sim. A próxima espero ser presencial, que eu quero olhar todo mundo. Muito bom.
E a doutora também ficou de passar algum recadinho aqui no final, né? Fica à disposição aqui, doutora. Pode falar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ah, maravilha. Eu queria pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. É @deborabonato.dv. Posto lá várias dicas aí para os colegas, para os profissionais do direito, para o ramo da corretagem, falando sobre locação, compra e venda de imóveis, né? Vamos ter uma novidade, né? A partir de abril. Sim, a partir aí no final de abril, eu vou disponibilizar aí o meu e-book, onde eu ensino a como ganhar com a administração de imóveis, tá? Eu tô fazendo agora um curso de atualização antes de liberar aí o e-book, né? Porque teve bastante novas locações comerciais aí com a pandemia, várias novas modalidades de negociações de locação. Então, vou disponibilizar aí para vocês um e-book atualizado no final de abril. Em maio, estarei aí dando mentoria para quem tiver interesse. Só me chamar e deixar aí o nome na lista de espera. Posso compartilhar aquele documento que a doutora passou aqui comigo? Pode, com certeza, eu agradeço. Então tá bom, doutora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí. Com certeza vou querer dar mais palestra. Ótimo. As portas estão abertas. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada.